Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mais Perto da Ignorância. Hoje vamos falar sobre um tema que talvez ninguém tenha tempo para escutar, e justamente por isso ele se torna urgente: a crise da narrativa. Os ausentes nunca terão razão. Começo por essa frase que ninguém sabe de onde veio, mas que de algum modo parece ter vindo de todos nós. Porque hoje, na ausência do tempo, da escuta, da presença, sobra apenas o ruído. A narrativa, essa arte antiga de dar sentido ao caos, de reunir o passado, o presente e futuro numa linha de elaboração simbólica, está em colapso. Mas calma, essa não é uma daquelas profecias apocalípticas, ou talvez seja, só que com um toque de ironia, porque se for para desaparecer, que desaparecemos rindo, não é? Vivemos o tempo da performance, do dado, do conteúdo que precisa engajar em segundos. Se você ainda está me ouvindo, parabéns! Já ultrapassou a métrica média de atenção das plataformas. O tempo narrativo foi substituído pelo tempo da métrica. A dúvida virou falha de comunicação. O silêncio, ausência de dados. E a hesitação, fraqueza, aquilo que antes exigia elaboração. Como escrever, pensar, errar e refazer agora é visto como desperdício de tempo, porque tempo hoje é dado, é métrica, é moeda. Mas veja, essa narrativa não é só minha. Aliás, talvez nem seja minha. A IA que me escuta aqui talvez já esteja se apropriando de cada frase para treinar o próximo modelo. E tudo bem, porque o mais irônico de tudo é que a única coisa que ainda nos resta de humano talvez seja essa insistência em perguntar até onde esse discurso é meu. E até onde sou apenas reflexo do que esperam do que eu diga. A revista Veja publicou recentemente uma matéria sobre um livro recheado de fontes falsas que passou por uma editora de prestígio. O escândalo não é exatamente o erro, porque errar é humano. O escândalo é a estrutura, o modo como a própria cadeia editorial foi capturada pela lógica da velocidade, da produção, da aparência de verdade. Passou pela curadoria? Não, mas parecia verdadeiro. E hoje, parecer verdadeiro é mais importante do que ser. E é aqui que a crise da narrativa ganha forma, porque contar uma história exige tempo, exige um passado que faça sentido, um presente que se elabore e um futuro que ao menos se imagine. Mas hoje não temos tempo. Temos stories, temos notificação, temos comentário que antecedem a leitura. Temos textos produzidos por algoritmos que só sabem reconhecer padrões, não sabem o que é hesitar, não sabem o que é não saber, e por isso escreve com uma clareza que assusta, porque não contém dúvida. E um texto sem dúvida talvez seja a forma mais refinada de ignorância. Shoshana Zuboff nos mostra que vivemos na era do capitalismo vigilância. Cada clique, cada pausa, cada indecisão sua é capturada, processada e vendida. Não é mais sobre o que você diz, é sobre como você hesita antes de dizer. Kate O'Neill
nos alerta que os algoritmos que gerem nossas vidas são opacos, enviesados e pune sem que saibamos por quê. E ainda assim confiamos nele, porque performam neutralidade, performam inteligência, performam segurança. Mas e o discurso? Esse que eu falo agora, será que ainda é um lugar de resistência? Será que ainda é possível escrever ou narrar sem virar produto? Será que o tempo que levo para pensar essa frase já não é visto como improdutivo por alguma métrica oculta? Ortega YHC, lá atrás, já alertava para o surgimento do homem-massa, aquele que ocupa todos os espaços sem preparo, sem reflexão, sem escuta. Hoje esse homem não precisa mais sair de casa. Ele está em toda a timeline, em todo comentário automático, em todo discurso que se escreve sozinho. Zygmunt Bauman falava de liquidez e a narrativa virou líquido, evapora em segundos. Não há mais chão simbólico onde se apoiar, há apenas impulsos e likes. Byung-Chul Han denuncia o colapso da escuta, denuncia a morte da narrativa como vínculo simbólico, denuncia a substituição da história pelo story, um story de 15 segundos que não conta nada, mas serve para manter a rolagem infinita. E eu aqui tentando dizer algo, tentando articular uma frase que dure mais do que a atenção permita, tentando resistir com palavras que não são otimizadas para o engajamento, mas para o desconforto, porque talvez seja isso que reste à narrativa: ser um incômodo, um gesto que não performa, uma ausência calculada. O filósofo Soren Kierkegaard falou da angústia como condição da liberdade, mas hoje a angústia é tratada como um erro de sistema. Deve ser corrigida, medicada, superada, porque pensar dói. E tudo que dói hoje é censurado, não pela lei, mas pelo algoritmo. A crise da narrativa não é o fim do discurso, é o fim do tempo de elaboração, é o fim de espera, é o fim da escuta. E por isso, talvez, seja também o começo de algo que talvez, apenas talvez, seja a ruína, seja o espaço onde ainda possamos respirar. E se você chegou até aqui, talvez esteja mais perto da ignorância do que imagina. E isso hoje é um elogio. Se tiver coragem de molhar o tornozelo e mergulhar nesse discurso raso que exploramos, o link está na descrição. E lembre-se, os ausentes nunca terão razão. Mais perto da ignorância.